Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números e essa aqui é uma videoaula especial sobre derivadas. Especial mesmo, porque existem mais ou menos 20 exercícios resolvidos de formas diferentes. Aqui eu apliquei regra da cadeia, regra do produto, regra do quociente, derivada logarítmica, derivadas implícitas. Então é uma videoaula sobre derivadas imperdível. Essa você tem que assistir para você gabaritar lá na sua prova. Perfeito? Então estou te convidando. Vamos para a aula? Pessoal, começando então a nossa aula sobre resoluções de derivadas, a primeira função que eu tenho é essa aqui, ó. Y igual a x mais 2 elevado a 8 vezes x mais 3 elevado a 6. E nós vamos calcular a derivada dela agora. Vamos lá. Vou fazer tudo de canetão preto, tá? Então veja que aqui eu tenho um produto de duas funções. E eu vou seguir aquela regrinha. Deriva a primeira, conserva a segunda. Então, aqui, y' vai ficar assim, ó. Deriva a primeira, então o expoente cai, vai ficar 8x mais 2 elevado a 7. Veja que quando eu derivei a primeira, eu derivei a de fora e agora eu tenho que derivar a de dentro. Só que a derivada de x mais 2 vai dar 1, porque a derivada de x é 1. Então vou colocar aqui 1, tá? Então, ó, deriva a primeira, conserva a segunda. Então, vou conservar aqui. X mais 3 elevado a 6. Agora, continuando. Mais. No próximo passo, então, agora eu vou conservar a primeira, que é x mais 2 elevado a 8 vezes. E vou derivar a segunda. Derivando a segunda, então, o expoente cai. 6x mais 3 elevado a 5 vezes, agora a derivada da de dentro. A derivada da de dentro é a derivada de x, que é 1, a derivada de 3 dá 0, então 1. Perfeito, ó, a derivada já está pronta. O que falta agora é só organizar isso aí. Lembrando que multiplicar por 1 não interfere em nada, né? Então aqui eu tenho que y' é igual 8, vamos colocar aqui, 8x mais 2 a sétima vezes x mais 3 a sexta. Mais, aí aqui, 6x mais 2 a oitava vezes x mais 3 a quinta. Beleza, pessoal? Então, com isso, nós finalizamos a primeira derivada. Veja que não compensa desenvolver esses binômios aqui e tentar resolver, tá? O máximo que a gente pode fazer aqui agora é colocar termos semelhantes em evidência. Só isso. A derivada está pronta. Nós só vamos dar uma melhoradinha. O que nós temos aqui, ó? Nós temos x mais 3 e tem aqui x mais 3. Também tem x mais 2 e tem x mais 2. E aqui também dá para colocar o 2 em evidência, tá? Porque daí vai dividir. Vamos ver se a gente fizesse assim, então, ó. Y igual. Eu pego o 2 que divide o 8 e divide o 6, coloco em evidência. Eu pego aqui, do x mais 2, a sétima. X mais 2 elevado a sétima. Porque x mais 2 é elevado a oitava é o maior expoente. Você tem que sempre pegar o menor para colocar em evidência. No outro caso, eu vou pegar o x mais 3 elevado a quinta, que é o menor expoente. Pronto, coloquei tudo em evidência. Vamos ver o que acontece agora. Ó. 8 dividido por 2, 4. X mais 2 a sétima dividido por x mais 2 a sétima. Corta, corta. X mais 3 a sexta, x mais 3 a quinta. Então aqui, x mais 3 elevado a 1. Acabou. Mais, vamos para o próximo. 6 dividido por 2, 3, abre parênteses. X mais 2 elevado a oitava, x mais 2 a sétima. X mais 2, fecha parênteses. E x mais 3 a quinta dividido por x mais 3 a quinta. Cancela, cancela. Perfeito.
Agora é só dar uma melhoradinha nisso. Então nós temos que y' é igual. Aqui permanece 2x mais 2 elevado à sétima, x mais 3 elevado à quinta. E aí aqui dentro vai ficar assim, vezes. Aí eu vou fazer a distributiva, ó. 4x mais 12, 4x mais 12. Fiz a distributiva aqui, né? E aqui. Aqui, 3x mais 6. Mais 3x mais 6. Pronto, é só agrupar tudo isso bonitinho. Resultado final, y' é igual a 2, x mais 2 elevado à sétima, x mais 3 elevado à quinta, abre parênteses, 4x mais 3x, 7x, 12 mais 6, 18. E a nossa primeira derivada está concluída. Pessoal, a segunda resolução sobre derivada é a mesma questão da primeira. Só que agora eu vou fazer de um modo diferente. Eu vou usar a derivada implícita. Veja como vai ficar. Eu vou, junto com a derivada implícita, aplicar log dos dois lados, que são as derivadas logarítmicas. Então aqui, ó, eu vou colocar ln de y igual a ln, aí abre parênteses, de x mais 2 elevado a 8, vezes x mais 3 elevado a 6, certo? Então eu apliquei ln dos dois lados, não derivei ainda. Agora eu vou usar a propriedade do ln. Então eu tenho aqui que ln de y é igual a ln de x mais 2 elevado a 8, somado com ln de x mais 3 elevado a 6. E eu posso fazer isso porque a propriedade do logaritmo diz que o logaritmo de um produto é a soma dos logaritmos. Beleza. Vou usar outra propriedade agora. ln de y é igual. Vou descer o expoente, tá? Então vai ficar 8 ln de x mais 2 somado com 6 ln de x mais 3. Perfeito. Pessoal, agora que eu organizei, eu vou fazer a derivada implícita de y em relação a x. Ou seja, eu vou derivar ln de y considerando que o y é uma função de x. Então eu tenho que derivar a de fora, que é o ln, e tenho que derivar o y também, tá? É bem facinho. Acompanha aí, ó. Qual é a derivada de ln de y? 1 sobre y. Então isso você derivou a de fora. Agora você tem que derivar o y considerando que o y é uma função de x. E a derivada de y em relação a x nada mais é que y'. Então aqui se aplicou a regrinha da cadeia. Igual. Preserva a constante e deriva. Qual a derivada de ln de x mais 2? 1 sobre x mais 2 vezes a derivada da de dentro, a derivada de x mais 2, 1. Mais, aqui, conserva a constante, 6 vezes, aqui também tem um vezes, mas depois eu coloco. Qual a derivada de ln de x mais 3? 1 sobre x mais 3 vezes a derivada da de dentro pela regra da cadeia, que vai dar 1. Pronto, agora vamos melhorar isso aí, ó. Esse y aqui eu vou passar multiplicando depois. Então, vou segurar ele aqui. 1 sobre y igual. Aí aqui vai ficar 8 vezes 1 vezes 1. 8 sobre x mais 2. Mais 6 vezes 1 vezes 1. 6 sobre x mais 3. Tranquilo? Pessoal, aqui ó, ficou faltando colocar o y', beleza? E aí o igual. Perfeito, estamos quase lá, Olha o que eu vou fazer agora. Agora eu vou tirar o MMC aqui e vou multiplicar aqui em cima, certo? Vou tirar o MMC e vou multiplicar. Com isso eu tenho que 1 sobre y vezes y' é igual. Aí aqui vai ficar x mais 2, x mais 3, correto?
Quando eu pego aqui, ó, x mais 2, x mais 3 e divido por x mais 2, sobra x mais 3. Então vai ser 8x mais 3, somado com a mesma coisa aqui, x mais 2, x mais 3, dividido por x mais 3, sobra 6x mais 2. Bonito isso, né? Agora, ó, tá vendo que tem esse y aqui? Esse y eu vou passar multiplicando para o outro lado. Aí vai sobrar só y'. Então vai sobrar aqui y' é igual a y vezes. Aí eu vou colocar tudo assim, ó. Vai sobrar 8x mais 3, 8x mais 3, somado com 6x mais 2. Tudo isso dividido por x mais 2, x mais 3. X mais 2, x mais 3. Perfeito. Voltando aqui, ó, nós estamos quase prontos. Eu tenho que eliminar esse y aqui. Só que o y é a própria função, ó. 8x mais... x mais 2 elevado a 8, x mais 3 elevado a 6. Então eu vou trocar ali. Aí nós vamos ter aqui então que y' é igual. Tem que fazer pequeno para caber aqui, hein? X mais 2 elevado a 8 vezes x mais 3 elevado a 6. Vezes, aí tudo isso aí agora. 8x mais 3 mais 6x mais 2. Fechando aqui. Tudo isso dividido por x mais 2, x mais 3. Ufa, estamos quase lá. Pessoal, observe que aqui eu tenho x mais 2 a oitava, x mais 3 a sexta, que eu posso dividir aqui, ó, x mais 2, x mais 3. Então quer dizer que esse carinha vai cancelar um expoente aqui e vai cair para 7. Esse carinha cancela um expoente aqui e cai para 5, tá? E aí eu posso fazer a distributiva lá. Vamos ver o que a gente vai conseguir aqui. Continuando aqui, então, eu vou ter y' igual a x mais 2 elevado à sétima, x mais 3 elevado à quinta. Aí aqui, ó, eu vou fazer a distributiva, que vai dar 8x mais 24, certo? Mais 6x mais 12. Correto? Para finalizar, então, eu vou melhorar aquilo lá. Y' igual. Gente, olha o que eu vou fazer aqui. Como todos os termos aqui são divisíveis por 2, então eu vou fazer aqui, ó. 8x mais 6x dá 14x. Só que eu vou colocar o 2 em evidência. Aí o 14x vira 7x, certo? 24 mais 12 dá 36. 36 eu coloco o 2 em evidência, dá 18. Correto? E agora eu continuo aqui, ó. X mais 2 a sétima, x mais 3 a quinta. E pronto, resolvemos o mesmo exercício de duas formas distintas. E aí você escolhe qual você gosta mais. Vamos continuar. Próxima derivada nossa é essa função aqui, bonitinha. Ó. Eu tenho a função y igual a x sobre raiz quadrada de 9 menos 4x. E eu quero derivar essa função. Antes de derivar ela, eu vou melhorar, tirando aquela raiz e jogando ela pro numerador, que daí eu fico com um produto de duas funções. Olha o que eu estou falando, ó. Isso aqui é equivalente, ó, a x dividido por, abre parênteses, 9 menos 4x elevado ao expoente 1 sobre 2, correto? Agora isso aqui é equivalente, vou jogar esse carinha para lá. Aí vai ficar x vezes, abre parênteses, 9 menos 4x elevado a menos 1 sobre 2. Veja que agora eu deixei ela numa situação mais fácil de trabalhar, porque eu não preciso trabalhar com a regra do quociente, eu posso trabalhar
com a regra do produto, que nesse caso eu acredito que é mais fácil. Então vamos derivar. Vai ser assim, ó, deriva a primeira, conserva a segunda. Então, derivando, ó, y', deriva a primeira, 1, conserva a segunda, 9 menos 4x elevado a menos 1 sobre 2, mais, conserva a primeira, x, vezes, deriva a segunda. Só que a derivada da segunda eu tenho que aplicar a regra da cadeia, que é descer o expoente. Então, vou descer ele aqui, vai ficar menos 1 sobre 2, vezes, aí preserva isso aqui, né? Preserva, que vai ser 9 menos 4x. E aí aqui, ó, como eu desci o expoente, eu tenho que tirar uma unidade, né? Então, do menos 1 sobre 2 eu tenho que tirar uma unidade, que é a mesma coisa de menos 1 sobre 2 menos 2 sobre 2. Isso aqui vai dar menos 3 sobre 2, certo? Então, vou colocar aqui, menos 3 sobre 2. Então, vamos lá, deixa eu só conferir. Derivada do produto de duas funções. Deriva a primeira, conserva a segunda. Mais, conserva a primeira, deriva a segunda. Só que a segunda, eu fiz a de fora, vezes a de dentro conservada. E agora eu tenho que multiplicar, ó, eu derivei a de fora, agora eu tenho que derivar a de dentro. Regra da cadeia. Deriva de fora, conserva de dentro. Vezes a derivada da de dentro. A derivada de 9 é 0. A derivada de menos 4x é menos 4. Então aqui, menos 4 e pronto. Basicamente, pessoal, a parte da derivada está pronta. Agora vem aquelas manipulações matemáticas que nós aprendemos no ensino médio. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Então aqui, ó, tá vendo que ele tem um expoente negativo e é em forma de raiz? Eu já vou jogar isso aqui para baixo, vou mandar lá para o denominador. Então aqui eu vou ter y' igual 1 sobre 9 menos 4x elevado a 1 sobre 2. Depois eu coloco em forma de raiz. Ficou feio isso aí, mas tudo bem. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, ó. Mais. Aqui eu tenho menos vezes menos, vira mais. Eu tenho 4 dividido por 2, que dá 2. Então, aqui eu vou ter 2 vezes o x. Então, eu tenho 2x dividido por... Isso aqui vem para baixo. Então, isso aqui vai ficar, abre parênteses, 9 menos 4x elevado a 3 sobre 2 positivo. Nos dois casos, então, aqui a raiz mudou, né? Deixa eu ver o que mais que eu posso fazer. Bem, eu posso finalizar isso aí apenas escrevendo as raízes. Pessoal, aqui, ó, eu posso finalizar isso escrevendo as raízes, ou eu posso tirar o MMC disso aqui, tá? Se eu tirar o MMC, então eu teria assim, ó, y' igual. Aí eu vou colocar esse carinha aqui como o menor múltiplo comum, que seria 9 menos 4x elevado a 3 sobre 2. Beleza. E agora eu vou começar a fazer a divisão. Ó, acompanha aí. 9 menos 4x elevado a 3 sobre 2 dividido por 9 menos 4x elevado a 1 sobre 2. Divisões de potências de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. 3 sobre 2, tira 1 sobre 2, vai dar 1. Então, vai sobrar 9 menos 4x vezes 1, que vai dar 9 menos 4x. Mas, agora a mesma coisa, 9 menos 4x elevado a 3 sobre 2. Dividido por 9 menos 4x elevado a 3 sobre 2 dá 1. 1 vezes 2x, 2x. Para finalizar a nossa resposta, então, nós temos que y' é igual a 9 menos 4x mais 2x. 9 menos 2x dividido por 9 menos 2x dividido por 9 menos 4x elevado a 3 sobre 2.
9 menos 4x elevado a 3 sobre 2. Ah, um pouquinho chatinha, mas dá para sair, né? Nada assim impossível. Pessoal, mas como que seria resolver essa derivada aqui usando a derivada logarítmica? Ou seja, aplicando o ln, a diferenciação logarítmica, aplicando o ln dos dois lados e usando a derivada implícita. Vamos ver se fica mais fácil? Vamos então resolver de novo a mesma derivada da função, só que agora aplicando outro método. Nós vamos aplicar a diferenciação logarítmica, ou seja, nós vamos aplicar ln dos dois lados e depois vamos derivar implicitamente. Vamos ver se seria um método mais prático e aí você vai se adaptando qual que você quer mais, qual que você prefere. Então aqui, ó, aplicando o ln dos dois lados, eu tenho ln de y igual a ln, aí abre parênteses, né, de x sobre raiz quadrada de 9 menos 4x. Perfeito. Agora eu vou aplicar a propriedade do logaritmo. Aqui vai continuar ln de y igual ln de uma divisão é a subtração dos ln's. Então aqui você teria ln de x menos ln. Gente, aqui eu já vou mudar, tá? Raiz quadrada de 9 menos 4x, eu vou colocar assim, 9 menos 4x elevado a 1 sobre 2, certo? Veja que agora eu apliquei o ln, usei a propriedade, e assim como na primeira situação, eu me livrei do quociente, ó. Veja que não tem mais numerador, denominador aqui, né? Então acho que isso vai facilitar a minha vida. Aí aqui vai ficar ln de y igual a ln de x, propriedade do logaritmo, isso aqui desce, né? Menos 1 sobre 2 ln de 9 menos 4x. Perfeito. Vamos lá, vou fazer a derivada logarítmica agora, diferenciação logarítmica. E vou aplicar a derivada implícita. O que você tem que lembrar é o seguinte, você vai derivar y em relação a x, então y é uma função de x. Aqui você tem que aplicar a regra da cadeia. Deriva de fora, multiplica pela derivada de dentro, tá? Então vamos lá. A derivada de ln é 1 sobre y vezes a derivada de dentro, que vai ser simbolizada por y'. A derivada de ln de x, 1 sobre x, menos 1 sobre 2. A derivada de ln de 9 menos 4x vai ser 1 sobre 9 menos 4x, vezes a derivada de dentro, que é 9 menos 4x. Derivada de 9 é 0, derivada de menos 4x, menos 4. Tudo bem? Pessoal, eu vou passar esse y aqui para o outro lado multiplicando. Aqui vai sobrar y'. Então eu tenho que y' é igual a y. E aí vou colocar aqui, ó, tudo fechadinho, bonitinho. 1 sobre x. Aí aqui menos vezes menos, mais. 4 dá para dividir com 2 aqui, ó. Então lá em cima sobrou 2 sobre 9 menos 4x. 9 menos 4x. Pronto, até aí tá tranquilo, né? Agora o y nós temos que trocar ele. E o y quem que é? O y é esse monstrinho feio aqui, ó. X sobre 9 menos 4x. Então eu tenho que y' é igual a, no lugar do y eu coloco x sobre raiz de 9 menos 4x, tudo isso vezes essa parte aqui, ó, tá? Tudo isso vezes essa parte aqui. 1 sobre x mais 9, tal. Vamos lá, aqui bonitinho. 1 sobre x mais 2 sobre 9 menos 4x. 9 menos 4x. Beleza. Pessoal, o próximo passo é tirar o MMC aqui dentro, tá? Então eu vou preservar isso aqui. Então aqui eu tenho que y' é igual a x dividido pela raiz quadrada de 9 menos 4x, certo? Vezes, aí aqui dentro, ó, eu vou tirar o MMC,
que vai dar 9 menos 4x, x, ou seja, é x 9 menos 4x. Tudo bem? Então vamos lá, ó. X 9 menos 4x dividido por x. Vai sobrar 9 menos 4x. 9 menos 4x. A mesma coisa. X vezes 9 menos 4x dividido por 9 menos 4x. Sobra só o x. X vezes 2, 2. Mais 2x. E fecha. Gente, olha que bonito isso aí agora, hein? Tá ficando bom. Vamos continuar. Y' igual. Deixa eu ver o que eu já posso fazer aqui. Já sei o que eu vou fazer. Eu tenho que multiplicar esse termo por esse, certo? Tenho que multiplicar essas duas coisas. Mas aí eu tenho o x em cima que cancela o x embaixo, certo? Então aqui em cima vai ficar só o número 1. 1 vezes isso aqui. Só que aqui é 9 menos 2x. Então na parte de cima deu 9 menos 2x. Dividido. Agora aqui, ó. Raiz quadrada de 9 menos 4x vezes 9 menos 4x. Você tem que lembrar que a raiz quadrada pode ser escrito como 9 menos 4x elevado ao expoente meio. E aqui você pode considerar que tem o expoente 1. Então, multiplicação de potências com a mesma base. Conserva a base, 9 menos 4x, e faz o quê? Soma os expoentes. 1 mais meio, 3 meios. E pronto, resolvemos a derivada de outra maneira também. Ficou bonitinho até, né? E aí, pessoal, você é que vai escolher. Você decide qual método você quer. Essa aula aqui é para a gente triturar um monte de derivada. Derivada fácil, difícil. O que for aparecendo no livro ali, nós vamos fazendo, beleza? Vamos continuar. Continuando, então, vamos derivar agora a função y igual seno aplicado em cosseno de x. Veja que aqui nós temos a regra da cadeia. Nós temos uma função composta, uma dentro da outra. Então, você tem que derivar de fora, conservar a de dentro, vezes derivar de dentro. Então, vamos lá. Derivar a de fora. A de fora é seno. Então, você vai colocar y' igual. Qual a derivada de seno? Cosseno. Deriva de fora, conserva de dentro. Cosseno x. Vezes a derivada da de dentro. Qual a derivada de cosseno x? Menos seno x. Beleza? Vamos melhorar isso aí então. Vou jogar o sinal para cá. Então isso aí vai ficar y' é igual a menos seno x vezes cosseno, vou fazer assim, ó, de cosseno x. Bonita essa derivada, né, galera? A próxima derivada que eu vou fazer, então, é essa aqui, ó. Eu tenho a função y igual a x vezes e elevado a menos 1 sobre x. E aqui, para derivar, eu tenho que aplicar a regra do produto e também a regra da cadeia. Aparentemente, não vai ser difícil. Vai ficar assim, ó. Y' igual. Regra do produto. Deriva a primeira, 1, vezes conserva a segunda, e elevado a menos 1 sobre x. Mais conserva a primeira, x, vezes deriva a segunda. A derivada da segunda, você deriva de fora, que é e elevado a menos 1 sobre x, e a derivada de e elevado a menos 1 sobre x é o próprio e elevado a menos 1 sobre x, vezes a derivada da de dentro, tá certo? Então agora eu tenho que derivar esse pedacinho aqui, ó. Só que antes de derivar esse pedacinho, eu vou aqui na frente, ó, mudar ele, tá? Eu vou mudar esse carinha aí. Eu vou jogar o x para cima, então vai ficar menos x a menos 1. Concorda com isso? Agora eu vou derivar isso aí. Então o expoente desce, menos 1 com menos aqui vai virar mais x. E menos 1 você tem que tirar uma unidade. Menos 1 com menos 1, menos 2. Então, conserva a segunda, né? Vamos lá.
Regra do produto, deriva a primeira, conserva a segunda, mais conserva a primeira, deriva a segunda. A derivada da segunda é deriva a de fora, vezes a derivada da de dentro, que está aqui, ó, x elevado a menos 2. Pronto, agora é só a gente melhorar essa brincadeira aí. Aqui eu tenho y' igual, esse carinha vai para baixo, então vai ficar 1 sobre e elevado a 1 sobre x, mais, aqui esse vai para baixo e esse também vai para baixo, então vai ficar aqui x, depois a gente vê se dá para simplificar, x ao quadrado vezes e elevado a 1 sobre x. Ah, até que não está tão difícil, né? Corta essa com o expoente aqui, então sobrou y' igual. Pessoal, eu vou colocar os termos em evidência não, né? Vou tirar o MMC, o menor múltiplo comum. O menor múltiplo comum seria x e elevado a 1 sobre x. Aí x, e elevado a 1 sobre x, dividido por e elevado a 1 sobre x, sobra o x. Mais esse carinha dividido por ele mesmo, sobra 1. Resposta final, x mais 1 dividido por x e elevado a 1 sobre x. Pessoal, essa resposta aqui, ela está correta, mas eu poderia ter escrito ela de outra forma. Então eu quero que você imagine aqui, ó, se nessa linha aqui, ó, bem aqui, eu resolvesse colocar o fator comum em evidência. Veja que eu tenho e elevado a menos 1 sobre x aqui e e elevado a menos 1 sobre x aqui, certo? Então eu ia colocar esse fator comum em evidência. E aí eu vou pedir para você prestar bastante atenção, porque tem uma coisa que nós vamos fazer bem rapidinho aqui. Então esse carinha vai entrar em evidência, e elevado a menos 1 sobre x. Aí abriu aqui. No primeiro termo vai sobrar o 1 mais aqui, ó. Veja que aqui ia sobrar x vezes x a menos 2. Só que daí nós vamos fazer multiplicação de potências com a mesma base, conserva a base e soma os expoentes. E aí termina assim, tá? Então você pode encontrar no gabarito esse negócio bonitinho assim, ó. Ou você pode encontrar mais bonitinho e até mais fácil assim, beleza? As duas respostas estão certas, vai depender do que aparece no seu gabarito lá. E até que pode ter uma manipulação diferente, aí você vai mexendo até dar certo. Vamos lá, vamos continuar. Continuando a nossa aula. Pessoal, a próxima função então é y igual a tangente de raiz de 1 menos x. Aí fica a pergunta, você sabe qual é a derivada de tangente? Se você não sabe, é bom você memorizar isso ou aprender a fazer, tá? Como nós estamos numa aula de derivada, eu vou ensinar dos dois jeitos, ó. Por exemplo, vamos supor que você tem que derivar somente a tangente. Vou fazer aqui no cantinho, ó. Você tem lá que y é igual a tangente de x. Aí você sabe que y é igual a seno x cosseno x, certo? A derivada de tangente nada mais é do que derivar seno sobre cosseno, que é a derivada do quociente de duas funções. Aí você ia colocar lá que y' é igual, deriva a primeira, conserva a segunda, menos conserva a primeira, deriva a segunda. A derivada de cosseno é menos seno, e aqui vira positivo. Tudo isso dividido, vou tentar fazer uma linha bonitinha aqui, pela de baixo ao quadrado, cosseno ao quadrado x, beleza. Aí você sabe que y' é igual cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado x, mais seno vezes seno, seno ao quadrado x, tudo isso dividido por cosseno ao quadrado x. Você sabe também que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de x é a relação fundamental da trigonometria, que é 1. Então aqui você tem y' igual a 1 sobre
cosseno ao quadrado do x. Só que o inverso da função cosseno é a função secante ao quadrado do x. Isso quer dizer que a derivada de tangente é secante ao quadrado de x. Então aqui, pessoal, nós vamos derivar e vai ser assim, ó. A derivada vai ser, antes de derivar, tá? Não estou derivando, estou só melhorando. Tangente, aí aqui vai ser raiz, não, né? Eu já estou fazendo isso que é para não copiar a raiz. Deixa eu apagar aqui com o meu paninho mágico. Então aqui é 1 menos x elevado a 1 sobre 2. Perfeito? Aí agora nós vamos derivar y'. Só que você tem que lembrar que do lado de cá você tem uma função dentro de outra função. Então você tem que derivar usando as regras da cadeia e do produto se aparecer. Mas aqui o que nós temos? Nós temos a tangente aplicada nesse negócio. Tudo isso aqui está dentro da tangente. Então a tangente é a função de fora. Qual é a derivada de tangente? Secante ao quadrado de 1 menos x elevado a 1 sobre 2. Vezes, então a derivada é de fora, vezes a derivada da de dentro. Na derivada da de dentro, isso aqui vem para cá, ó, meio. Então vai ficar 1 sobre 2 vezes 1 menos x. Veja que eu derivei a de fora. E aí aqui, ó, o expoente perde uma unidade. Meio menos 1 menos meio. Vezes. Agora eu tenho que derivar de dentro. E como a de dentro tem um sinalzinho de menos, então menos x, a derivada de menos x, menos 1. Bonito isso aí, né, pessoal? Então vamos ver como é que vai ficar isso aí, ó. Eu vou já melhorando a escrita. Então eu tenho que y' é igual secante ao quadrado. Aí aqui, ó, dentro de uma raiz, da raiz de 1 menos x. Aí aqui, ó, eu vou ter o 2 no denominador. Isso aqui vai para o denominador também. Dividido por esse 2 que está aqui. E aqui, ó, vai para baixo em forma de raiz. Raiz de 1 menos x. Só que eu tenho que multiplicar tudo isso aqui, ó, por menos 1. Menos, então vai aparecer um sinal de menos aqui, ó. Beleza? Gente, deixa eu só melhorar essa escrita aqui. Ficou horrível, né? Se o meu professor me pegasse fazendo isso, ele ia brigar muito. Então ali virou menos, então isso aqui ficou y' igual a menos secante ao quadrado da raiz de 1 menos x. Tudo isso dividido por 2 vezes raiz de 1 menos x. Vamos para a próxima. Pessoal, continuando a resolução, então agora eu tenho a função y igual a x sobre 8 menos 3x. E eu quero derivar isso aí. Nessa aqui, eu vou usar direto a regra do quociente. Você lembra? Deriva a primeira, conserva a segunda, menos conserva a primeira, deriva a segunda. Tudo isso dividido pela segunda ao quadrado. Então eu vou usando essa regra que daí fica facinho para mim. Então vamos lá, ó. Y' igual regra do quociente. Deriva a primeira, conserva a segunda. Ou deriva de cima, conserva de baixo. Menos, agora, conserva a de cima, deriva a de baixo. A derivada de 8 menos 3x, derivada de 8 é 0, derivada de menos 3x é menos 3, certo? Tudo isto dividido pela função de baixo ao quadrado. 8 menos 3x ao quadrado. Derivada feita, só falta agora dar uma organizada. Então eu tenho que y' é igual a 8 menos 3x mais, né, joguinho de sinal aqui, 3x. Tudo isto dividido por 8 menos 3x ao quadrado. 3x negativo corta com 3x positivo, sobrou 8. Y' é igual a 8 sobre 8 menos 3x quadrado. 8 menos 3x, tudo isso ao quadrado.
Ah, foi tranquila essa derivada, né? Vamos ver a próxima. Pessoal, nós temos agora que derivar a função y igual a secante de 2θ. E aí tem dois caminhos. O primeiro caminho é, você memoriza qual é a derivada de secante. Se você memorizar a derivada de secante, então você vai lá e faz rapidamente. Se você não memorizar a derivada de secante, então você tem que aprender a fazer a derivada de secante. E aí, ó, eu vou fazer aqui embaixo a derivada de secante, tá? Então eu quero que você lembre o seguinte. A função secante, y igual a secante de x, vamos fazer assim, y igual a secante x, tá? É isso aí que nós vamos fazer. Ela é igual, y é igual, ela pode ser usada como 1 sobre cosseno x, entendeu? Então, a função secante x, ela pode ser tratada como 1 sobre cosseno x. E aí eu posso usar diversas formas. Eu posso, por exemplo, aqui usar a regra do quociente, deriva a primeira, conserva a segunda, menos, conserva a primeira, deriva a segunda. Ou eu posso até passar o cosseno x aqui para cima com expoente negativo, tá? Então eu vou usar esses dois critérios aqui, ó, para derivar aquela função lá, tá? Então dizer que y é igual a secante de 2θ, isso é equivalente a dizer que y é igual a 1 sobre 1 sobre cosseno de 2θ. E agora eu tô achando... Pessoal, eu vou fazer assim, vamos ver o que vocês acham. Vou resolver de duas maneiras, tá? Y é igual a, abre aqui, cosseno de 2θ elevado a menos 1. Porque se está no denominador, vai para o numerador com expoente negativo. Beleza, isso é uma relação matemática verdadeira, não inventei nada. Agora eu vou derivar isso aí. Então vai ficar assim, ó, y' é igual. Aí aqui eu tenho que derivar usando a regra da cadeia. Deriva de fora, que é o expoente, então vai descer menos 1, menos 1. Aí aqui, vou abrir assim, cosseno de 2θ, fecha. O menos 1, ele perde um expoente, então menos 1, menos 2. Vezes. Agora eu tenho que derivar a de dentro. Só que a derivada da de dentro também é duas funções, uma dentro da outra, ó. Então eu tenho que derivar cosseno e depois eu tenho que derivar o 2θ. Então vamos lá, ó. Então aqui vai ficar a derivada de cosseno é seno. Seno de quem? Seno de 2θ. Vezes a derivada do 2θ, que é a derivada de fora, a derivada de dentro. Derivada de 2θ, 2. Ah, até que tá ficando bonitinho. Vamos ver o que dá para fazer aqui. Esse carinha vai para baixo, ó. Esse carinha vai para baixo, esse fica aqui. Então, pessoal, vou apagar isso aqui. Pronto, apaguei, continuando aqui, y' é igual. Aí vai ficar menos 1 vezes 2. Então vai dar menos 2, seno de 2θ, seno de 2θ. Olha o que eu vou fazer, turminha. Você tem cosseno de 2θ elevado a menos 2. Ele vai para baixo. Quando ele for para baixo, vai ficar cosseno de 2θ ao quadrado, que é equivalente a cosseno de 2θ vezes cosseno de 2θ, certo? Só esse carinha aqui, ó, seno de 2θ dividido por cosseno de 2θ. Seno sobre cosseno, tangente. Então aquilo ali eu já sei que é tangente. Então eu vou colocar aqui, ó, y' é igual menos 2 tangente de 2θ. Só que daí sobrou esse carinha aqui, ó, 1 sobre cosseno. Sobre 1 sobre cosseno é a secante. Então, só esse pedacinho aqui, ó, o menos 2 eu já usei, né? 1 sobre cosseno de 2θ é secante de 2θ. Ah, ficou bonitinha essa aí, né? Vamos colocar o sinal de vezes aqui e sinal de vezes aqui. Beleza?
A outra maneira, então, de derivar y igual a secante de 2θ é pensar assim, ó, y igual a 1 sobre cosseno de 2θ, correto? Y igual a 1 sobre cosseno de 2θ. E aí eu tenho que fazer essa derivada. O que eu vou fazer aqui, ó? Regra do quociente, y' igual. Pela regra do quociente, você faz assim, deriva a primeira, ou deriva de cima, derivada de 1, 0, conserva de baixo, cosseno de 2θ, certo? Aí, menos, agora, conserva de cima, deriva de baixo. A derivada de cosseno de 2θ é seno de 2θ negativo, certo? A derivada de cosseno é menos seno. O menos que aparecer aqui, eu coloco aqui. Beleza, né? Deixa eu pegar uma régua aqui, porque vai ficar muito grande essa linha aqui. Tudo isto dividido por... Tudo isso dividido por... Pessoal, estou esquecendo aqui, ó. Deixa eu só continuar. Deriva a primeira, 0, conserva a segunda... menos, conserva a primeira, deriva a segunda. Só que a segunda eu tenho que aplicar a regra da cadeia. Então aqui eu tenho que derivar o 2θ, que vai dar 2. Tudo isso dividido por cosseno ao quadrado de 2θ. Perfeito? Vamos melhorar isso aí agora. Ó. Y' é igual a 0 vezes cosseno de 2θ. Isso aqui tudo zerou. Sobrou 2 seno 2θ, 2 seno 2θ, dividido por... Ó como eu vou fazer? Cosseno de 2θ, cosseno de 2θ. Porque é cosseno ao quadrado, né? Pessoal, igual na vez passada, então, né? Nós vamos organizar aqui. Seno de 2θ dividido por cosseno de 2θ é tangente de 2θ. 1 sobre cosseno de 2θ é secante de 2θ. Y' igual. Então aqui vai ficar 2... deixa eu ver. Vou colocar nessa ordem. Secante de 2θ vezes tangente de 2θ. Então, vocês observaram que na primeira resolução minha tem um sinal de menos, que na hora da edição, provavelmente agora eu já devo ter editado, eu devo ter derivado a função cosseno dizendo apenas que era seno, e não é, né? A derivada de cosseno é menos seno. Beleza, pessoal? Finalizamos então mais derivadas, só que essa aula não para aqui. Vamos continuar. Continuando aqui nas nossas resoluções, agora eu tenho que derivar a função y igual 1 menos x elevado a menos 1, tudo isso elevado a menos 1 ainda. Ali você já observou que nós vamos ter que aplicar a regra da cadeia, porque nós temos uma função dentro de outra, né? Então aqui vai ser deriva de fora, conserva de dentro, deriva de dentro. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Então quando eu começar a fazer essa derivada, vai ficar assim, ó, y' igual. Aí eu vou ter que derivar. Vou derivar só a função de fora, que é a parte do expoente. Então ele vai descer, vai ficar menos 1 vezes. Aí abre parênteses aqui, né? 1 menos x elevado a menos 1. E aqui o expoente que era menos 1, ele perde uma unidade, então agora ele fica menos 2. Vezes, agora eu tenho que derivar a de dentro, tá? A derivada de 1 é 0. Aí aqui eu preservo o menos, preservei o menos. Aí, a hora que eu for derivar menos x elevado a menos 1, esse menos 1 vai descer. Aí vai virar mais aqui, ó. Mais 1x. E aí, do menos 1, eu tenho que tirar uma unidade. Menos 2. Bem, aparentemente foi um pouco tranquilo, né? Vamos ver como é que vai ficar isso aí, então. Esse termo aqui, ó, todo esse termo... ele está elevado a um expoente negativo, que é menos 2, então ele vai para o denominador. Vai ficar essa parte aqui em cima. Então eu tenho que y' é igual a menos x elevado a menos 2, menos x elevado a menos 2. E já vou jogar isso aqui para baixo. Aí isso aqui ficou aqui embaixo. 1 menos x elevado a menos 1, ainda elevado ao quadrado.
Continuando o desenvolvimento, então, aqui eu vou ter que y' é igual. Eu vou segurar aqui menos 1, né? Menos, aí eu vou colocar 1 aqui. Esse carinha aqui, ó, ele vai descer, porque ele tem o expoente negativo. E aqui também, né? Então, aqui ficou 1 menos x elevado a menos 1, ainda ao quadrado. Tudo isso vezes x ao quadrado. Pessoal, continuando aqui, ó, eu vou desenvolver esse termo aqui e depois vou multiplicar por x ao quadrado. Com isso, então, eu vou ter y' é igual menos, vou colocar o 1 aqui. Desenvolvendo esse produto notável, eu vou ter o quadrado do primeiro termo, que é 1, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é menos 2 vezes x elevado a menos 1, mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo eu vou ter que fazer menos 1 vezes 2, que vai dar x elevado a menos 2. Tudo isso multiplicado por x ao quadrado, certo? Continuando aqui, nós vamos ter y' igual menos 1. Aí vamos lá, ó. X ao quadrado vezes 1. X ao quadrado. X ao quadrado vezes 2x a menos 1. Eu vou preservar o menos 2. O x a menos 1, multiplicação de potências com a mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Vai dar x elevado a 1 só. 2 tira 1, x elevado a 1. Mais multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. 2 com menos 2, 0. Ficou bonitinho isso aí, né? Continuando aqui, então, ó, vou continuar aqui. Então, eu tenho que y' é igual. Aqui embaixo, gente, vai ficar, deixa eu ver aqui, ó. 1, aí aqui vai ficar x² menos 2x mais 1. Aqui tem um sinal de menos, né? X ao quadrado menos 2x mais 1. E aqui tem um sinal de menos, então eu vou apagar isso aqui, eu vou fazer aqui, ó. Que é esse sinal de menos aqui. Perfeito. Só que se eu completar quadrado, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, né? Então aqui seria y' igual a menos 1 sobre. Aqui pode ser x menos 1 ao quadrado. Por quê? O quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E se eu quiser escrever de outra forma ainda, eu vou jogar assim, ó, menos, jogo esse carinha pro numerador com expoente negativo. X menos 1 elevado a menos 2. Bonitinho isso aí, né? Deu até um trabalhinho, mas saiu. Vamos continuar. Essa aula aqui é para resolver um monte de derivada. Próxima derivada nossa é dessa função aqui, ó. Y igual e elevado a cx vezes, aí abre parênteses, c menos seno x menos cosseno x, fecha parênteses. Pessoal, essa derivada aqui, ela tá com cara de ser um pouquinho feia, mas talvez a parte mais chatinha só é memorizar que o c aqui, ele é uma constante, é como se fosse o número 1, o número 2, o número 3. Ele não é uma variável igual ao x, então ali não vai ser função multiplicando função. Ali é uma constante, um número, tá? E aí agora nós vamos derivar. O que eu preciso entender primeiro para derivar essa bem fácil é que aqui é a regra do produto, ó. Eu tenho esse carinha aqui como uma função que eu posso chamar de f de x e tenho tudo isso aqui, ó, que eu posso chamar de g de x. Então, primeiramente, eu tenho uma multiplicação de duas funções. Eu tenho que derivar usando a regra do produto. A regra do produto que eu tenho usado é assim, y' igual, tá? Lembrando que a regra do produto ela pode ter uma pequena variação porque não interfere no resultado, porque é multiplicação e soma, dá na mesma, tá? Continuando aqui, ó. Deriva a primeira. A derivada de e elevado a cx é o próprio e elevado a cx vezes a derivada do expoente aqui, porque é a regra da cadeia. Deriva de fora, deriva de dentro. E a derivada de cx? C. Então, ó,
Deriva a primeira, preserva a segunda. Então, tudo isso aí eu tenho que preservar. Seno x menos cosseno x. Beleza? Deriva a primeira, tá aqui. Conserva a segunda, mais conserva a primeira e elevado a cx vezes deriva a segunda. Agora eu tenho que derivar o que está aqui dentro. Só que aí você vai derivar termo a termo, como se fosse um polinômio, tá? A derivada de c seno x, você vai preservar o c, e a derivada de seno x é cosseno x. Menos, qual é a derivada de cosseno x? É menos seno x. Com esse menos vira mais, menos seno x. Pronto, pessoal. A derivada está pronta. Agora é só organizar esse negocinho bonito aí. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Será que dá para colocar isso aí em evidência? Aqui eu tenho e elevado a cx, aqui eu tenho e elevado a cx, aqui eu tenho c seno, lá eu tenho c cosseno. Tá, deixa eu ver o que eu vou fazer. Pessoal, eu vou colocar aqui em evidência, tá? Eu vou jogar esse c aqui para dentro, ó. Vou jogar o c para dentro aqui. Depois eu vou colocar esse termo em evidência, beleza? Então vamos lá, ó. Y' é igual e elevado a cx, abre parênteses. C ao quadrado seno x, menos c cosseno x, mais, aí aqui permanece, né? E elevado a cx, c cosseno x, mais seno x. Colocando esse termo aqui em evidência, então eu tenho que y' é igual e elevado a cx, aí aqui eu vou fazer assim para ficar bonitinho, hein? O que vai ficar aqui em evidência? Vai ficar esse carinha aqui, c ao quadrado, seno x, menos c cosseno x, aí entra esse aqui agora, ó, mais, porque o e elevado a cx está em evidência, mais c cosseno x, c cosseno x, mais seno x. Pronto. Pelo que eu percebi aqui, ó, nós temos menos c cosseno x, que pode cortar com mais c cosseno x. E aí a nossa vida já vai ficar bem mais bonitinha, né? Eu vou finalizar o exercício, deixa eu ver se eu finalizo assim, ó. Y' é igual a ECX, aí aqui vai ficar C ao quadrado seno X mais seno X. E eu posso colocar o seno X em evidência para ficar mais bonitinho, né? Vamos ver como é que ficaria. Y' é igual seno X, coloquei em evidência. Aí esse aqui já tá, né? E elevado a cx, abre parênteses. Aí aqui vai ficar c ao quadrado mais 1, né? Porque daí eu tirei aqui. Ficou bonitinha essa resposta, né? Então, finalizamos mais uma derivada, mas não paramos aqui ainda não, vamos continuar. Dando continuidade à resolução das derivadas, então agora eu tenho essa aqui, ó. Y é igual a e elevado a e, que está sendo elevado a x. Se você pensar bem e escrever de um jeito um pouquinho mais simples, só para você entender, então aqui você vai ter que aplicar a regra da cadeia, porque você tem a função e, que está sendo elevada a e elevado a x, tá vendo? Ó? Então você tem uma função dentro de uma outra função. Aplicando a regra da cadeia, você vai ter que y' é igual. Olhando aqui, ó, a derivada de e elevado a alguma coisa é o próprio e elevado a alguma coisa, certo? Vezes, agora a derivada da de dentro. A de dentro seria e elevado a x. Só que a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, correto? E não precisa derivar que vai dar 1. Então, assim, basicamente nós já derivamos. Só dá para ver se podemos escrever isso de um jeito mais bonito. Por exemplo, aqui eu tenho multiplicação de potências com a mesma base,
conserva a base e somos expoentes. Beleza, pessoal? Acho que ficou bom essa, né? Uma derivada até aparentemente tranquila, né? Vamos para a próxima. Dando continuidade, então, à nossa resolução de derivadas, veja que agora eu tenho aqui uma equação. X ao quadrado, y ao cubo, mais 3y ao quadrado, igual a x menos 4y. Se você conseguir colocar o y em função de x, por exemplo, y igual a alguma coisa, aí você faz a derivada normalmente. Só que aqui eu estou acreditando que vai dar muito trabalho você colocar o y em função de x. Então, às vezes, tem equações que você não consegue colocar o y em função de x, você tem que separar isso em várias funções. O melhor aqui, pessoal, é fazer a derivada implícita. Como é que você faz a derivada implícita? Eu vou fazer um pouco mais rápido. Aqui no canal eu tenho um vídeo mais calmo, que se você quiser ver lá sobre derivada implícita. Você vai considerar que y é uma função de x. Só que ela não foi mostrada explicitamente, ela é mostrada implicitamente. O que acontece é o seguinte, quando você tem aqui y elevado ao cubo, é como se você tivesse f de x elevado ao cubo. Então você vai ter que aplicar a regra da cadeia, você vai ter que derivar de fora e derivar de dentro. Mas é bem simples. Basicamente, o que eu posso dizer para você é o seguinte, toda vez que aparecer o y, você deriva como se fosse o x. Só que atrás dele você coloca y'. Dá uma olhada. Ó, aqui? Nós temos aqui o produto de duas funções, certo? Produto de duas funções. Você está considerando que o y é uma função. Então você tem a função x ao quadrado e você tem a função y ao cubo. Se você for derivar o produto, nós estamos usando a seguinte regra. Deriva a primeira, x ao quadrado, então vai dar 2x, vezes, conserva a segunda, y ao cubo, mais, agora, conserva a primeira, x ao quadrado, vezes, deriva a segunda. Quando você for derivar o y aqui, então você vai fazer a derivada normal, 3y ao quadrado, vezes, aí você deriva só o y, só a função de dentro, que é o y', que basicamente é a regra da cadeia, deriva de fora, vezes a derivada de dentro, tá? Mais, agora aqui, ó, 3y ao quadrado, então o 2 desce, vai dar 6y, aqui vai ficar o expoente 1, não precisa aparecer, vezes y', ó, derivou o y, tem que colocar o y', beleza? Porque é a regra da cadeia, igual, derivada de x é 1, menos a derivada de 4y, a derivada de 4, se fosse 4x, derivada de 4x é 4, derivada de 4y é 4, agora deriva o y, que vai ficar y', beleza? Só pelo 4 aqui, ó, derivada de 4y, 4, beleza? Vezes a derivada da de dentro, que é o y'. Perfeito, pessoal? Então, assim, nós já fizemos a derivada toda. Agora, eu tenho que isolar o y'. É o y' que eu quero. Então, aonde tiver y', eu vou segurar aqui na esquerda. Quando não tiver, eu jogo para a direita. Com isso, nós vamos ter aqui, então, ó, nesse termo aqui, 3x quadrado, y ao quadrado, y', mais 6y, y', mais, que esse carinha vem para cá, ó, 4y', igual. Aí preservo o 1, e começa a mandar todo mundo para lá. Então aqui, ó, 2xy ao cubo, menos 2xy ao cubo, e aí aqui ficou, e acabou. Agora eu vou colocar o y' em evidência. Coloquei o y' em evidência, aqui vai sobrar 3x quadrado, y quadrado, 3x quadrado, y ao quadrado, mais 6y aqui, né? Mais 4 aqui. Igual a 1 menos 2xy ao cubo. Gente, para finalizar, eu vou passar todo esse parênteses para o lado de lá dividindo. Aí eu tenho que y' nada mais é do que 1 menos 2xy ao cubo
dividido por 3x² y ao quadrado mais 6y mais 4. E fim. Finalizamos essa linda e maravilhosa derivada. Até que foi tranquilo, né? Só lembrar ali do macetezinho. Pessoal, chegamos então à última derivada dessa videoaula. É uma videoaula longa, mas cheia de derivadas, cada uma com seu estilo, cada uma com seu jeito, que facilita você o aprendizado para na hora da prova você saber identificar qual derivada você aplica ou qual regra, beleza? Veja que aqui agora nós temos a função y igual raiz quinta de x tangente x. Para derivar essa função, primeiro eu vou escrever sem o símbolo da raiz quadrada, da raiz quinta, né? Então vai ficar assim, y igual, abre parênteses, x tangente x elevado, aí você sabe que a raiz quinta, ela é escrita como 1 sobre 5. Beleza, outra coisa que você tem que perceber agora é o seguinte, que dentro do parênteses você tem o produto de duas funções. Produto, então você vai ter que usar a regra do produto. Só que ao mesmo tempo você tem uma função dentro da outra, então você tem que usar a regra da cadeia. Veja aqui assim, por exemplo, ó, aqui eu tenho um produto de duas funções e ao mesmo tempo toda essa função está dentro de outra, então é a regra da cadeia e regra do produto. Se eu for derivar isso, vai ficar assim, ó, y' igual 1/5 de x tangente x elevado. Aí, 1/5, vou fazer pequenininho aqui, ó, 1/5 menos 1. Isso aí é equivalente a 1/5 menos 5/5, que é igual a menos 4/5, tudo bem? Então, aqui ficou menos 4/5 vezes. Ó, derivei a de fora, agora tenho que derivar a de dentro. Só que a de dentro é um produto de duas funções. Aí, pela regra do produto que eu estou usando, deriva a primeira, conserva a segunda. Mais, conserva a primeira, deriva a segunda. E a derivada de tangente x é secante ao quadrado x. Pronto. A única coisa que falta agora, então, é dar só uma organizadinha, que a parte mais difícil já foi feita. Na hora de organizar, então, eu posso jogar isso aqui para o denominador, né? Então, eu teria aqui y' igual. Eu vou segurar essa parte aqui no numerador, que vai ser... Vou colocar dentro de um parênteses. Tangente x mais x secante ao quadrado x. Tudo isso aí dividido. Deixa eu usar uma régua para ficar bonitinho. Tudo isso aí dividido por 5, abre parênteses, x tangente x, x tangente x elevado a 4/5. E pronto. Pessoal, então esse aqui é um jeito de escrever a resposta. Pode ser que a pessoa também termine aqui, né? Que ela não faça tudo isso, mas tudo bem. Pessoal, terminamos então essa aula longa, mas aula muito boa, com vários exercícios, com várias derivadas diferentes. Como professor, o que eu poderia sugerir para você é o seguinte: pegue desde a primeira derivada, copie num papel ao maço, num rascunho, num caderno e vai resolvendo sozinho você agora. Toda vez que você não conseguir resolver, você dá uma olhadinha no vídeo para ver aonde que você errou. E aí com isso você vai desenvolvendo a sua qualidade e a habilidade de perceber o que você tem que fazer para derivar as funções. Beleza? Fora isso, então, fica aquele meu pedido, se você quiser, estiver gostando das aulas, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber o vídeo. Se gostou dessa aula longa, cansativa, mas cheia de conhecimento, deixa um joinha aí, tá? E também faça um comentário ou uma crítica, beleza? Muito obrigado, bons estudos e até mais. Fui!